Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer esse sapatinho, essa sandalinha que lembra uma melicinha, né? Eu achei bem facinha de fazer, rápida também de fazer, então vim trazer para vocês. Eu elaborei essa receita da forma mais fácil possível para que o maior número de pessoas consigam fazer, tá? E desejo desde já que vocês tenham ótimas vendas, né? Para quem for presentear, que a pessoa que receber esse presente fique muito satisfeito também. Mas se você gostou já da nossa aulinha, do modelo da nossa aula, deixa aí o seu like, compartilha e se ainda não é inscrito, te convido a se inscrever no nosso canal. Gente, desde já eu já agradeço e seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Bem, voltando a falar aqui da sandalinha, como eu já falei, foi feito de uma forma muito fácil. A parte de trás eu fiz dessa maneira para ficar muito mais fácil de compreender, né, de ser feito. Eu já vou começar a passar para vocês a lista de materiais. As etiquetas são lá da Cuticutem, você pode customizar ela com ou sem os furinhos. Eu prefiro sem os furinhos, essas foram as primeiras. Então, eu não gostei muito de costurar, tá? Então, eu pedi ela para fazer sem os furinhos para mim. Vocês já devem ter visto por aí. Deixo na descrição do vídeo o contato de todos os fornecedores. As fivelinhas são da JHP Metais, lá do seu Hermílio. Aqui, ó, nós vamos usar a palmilha no meio da nossa peça, tá? Essa palmilhinha é lá da Carina Aviamentos. Inclusive, esses moldes que eu uso nas peças também são de lá. Eu usei a agulha 1,75 milímetros para poder confeccionar a nossa peça. Vamos precisar de agulha de tapeçaria, cola, tá? Para fazer a união das solas, duas solinhas, tá? Essa sola ela tem 58 pontos, tá? Vamos precisar também de tesoura e eu colei as etiquetas com essa cola, pega meu, a cola universal. Os fios utilizados foram todos Bella Fashion da Pinguim, que tem 295 de tex, são 508 metros que vem em cada novelinho. A cor utilizada foi a 702 para a parte de solinha, a cor 377 para o corpo da sandalinha e para fazer os pontilhadinhos, a cor branca, tá? Nem tem aqui, ó, número 2, eu acho. Bem, essa linha ela é muito leve, muito fácil de trabalhar, então corresponde também à mesma tex do fio Anne, para quem gosta de fazer sapatinhos com Anne, para poder fazer tranquilo. E quem utiliza o fio Charme, eu aconselho que use uma agulha menor, tá, de costume. Por exemplo, se o seu ponto não for muito apertado, utilize a agulha 1,5. Para eu ter o mesmo resultado no fio mais grosso, mais espesso, né, mais largo, eu utilizo uma agulha menor. Por exemplo, se eu trabalhasse com o fio Charme ou com o fio Bella da Pinguim também, o que eu faria? Eu trabalharia com a agulha 1,5, 1,50, né? Porque aí eu consigo fazer a receita do mesmo tamanho que está aqui, tá bom? Bem, então eu sugiro isso para vocês também que gostam de trabalhar com fio mais grosso. Vai medindo aí a solinha, a partir da solinha, você vê que ficou com um tamanho adequado, aí você pode prosseguir com a sua receita. Senão, você faz um reajuste aí do seu ponto, da tensão do seu ponto, para chegar no tamanho desejado. Bem, eu acredito que eu tenha passado todas as informações necessárias. Agora, nós vamos para a nossa videoaula. Faremos o nó inicial e 20 correntes. Laço a agulha, vou pular 2 pontos, 1, 2, e aqui no terceiro pontinho corrente, eu faço 2 meio pontos altos. As duas correntes que nós pulamos, elas servem como um meio ponto alto, então eu tenho aqui 3 meio pontos. Sigo agora fazendo uma sequência de 8 meio pontos, um meio ponto para cada corrente. Pronto. Sequência de 8 pontos altos.
Vai sobrar uma corrente no final sem fazer. Prontinho. Venho na última corrente e faço 5 pontos altos, todos dentro dessa mesma corrente. 2, 3, 4 e 5. Vou deixar o fio encostadinho na base para eu fazer agora os meus 8 pontos altos, um em cima de cada ponto aqui, correspondente ao lado anterior, tá? Então, aqui eu já tenho os 5, então venho aqui para a laçadinha do primeiro ponto alto, após o aumento de 5 pontos, e faço um ponto alto. E vou seguindo assim até ficar com 8 pontos. Prontinho, feitos os 8 pontos altos, sequência de 8 meio pontos altos. Feitos os 8 meio pontos, agora eu venho exatamente onde eu já tenho 3 pontos e faço mais 3 meio pontos altos aqui dentro desse mesmo espaço. E para unir a carreira, eu vou vir na segunda corrente, contando de baixo para cima, ó. 1, 2, dentro da segunda corrente eu faço um baixíssimo para unir a minha primeira carreira. Iniciando a segunda carreira, vou fazer uma corrente e um aumento de ponto baixo no primeiro ponto, nesse mesmo espaço onde nós acabamos de prender a carreira, ó. 2, no próximo ponto. O próximo ponto fica com a laçadinha mais abertinha, estão vendo? Eu pego com cuidado e vou fazer apenas um ponto baixo. No próximo, um aumento de ponto baixo. Então, a sequência ficou aumento, um ponto sozinho e aumento. Agora, nós vamos fazer um total de 16 pontos baixos em sequência, ponto sobre ponto. Prontinho. Logo à frente, nós temos aqueles 5 pontos, um aumento de 5 pontos. Então, em cada pontinho desses 5, nós vamos fazer um aumento de ponto baixo em cima dele. Já tem um, são 2 pontos no mesmo ponto, ó. 2, 3 aumentos, 4 aumentos e 5 aumentos. Pronto, voltamos a fazer 16 pontos baixos, ponto sobre ponto. Prontinho, chegamos aqui próximo ao final da nossa carreira e sobram 3 pontos sem fazer. No primeiro ponto, nós vamos fazer um aumento de ponto baixo, no primeiro desses 3. No próximo, um ponto baixo sozinho e no último ponto, um aumento de ponto baixo. Pronto. E para unir a carreira, vamos vir nas 2 alcinhas do primeiro ponto baixo. Ignora a correntinha que nós fizemos no início. E vem aqui nas 2 alcinhas do primeiro ponto, faz um ponto baixíssimo para unir a carreira. Vamos iniciar agora a nossa terceira e última carreira. Uma corrente para dar altura para o primeiro ponto. Aqui no mesmo lugar onde nós unimos a carreira, ó, nesse buraquinho, nós vamos fazer um meio ponto alto e dar sequência aqui, continuidade, a um total, contando com esse primeiro, de 10 meio pontos altos. Após a sequência de 10 meio pontos altos, iniciamos 11 pontos altos. Prontinho. E agora, nós vamos fazer uma sequência de aumentos, só que eles vão ser aumentos alternados. Faz junto comigo que vai dar certo, ó. Um aumento de ponto alto, um ponto alto sozinho. Aumento, um ponto alto sozinho. 2 aumentos de pontos altos em sequência, ó. Faço um aumento e no próximo ponto mais um aumento. Um ponto alto sozinho, um aumento
um ponto alto sozinho. E para finalizar aqui, um aumento de ponto alto. Voltamos a trabalhar uma sequência de 11 pontos altos, ponto sobre ponto. Feitos 11 pontos altos, vamos trabalhar agora 10 meio pontos altos. No fim da carreira, eu volto para a gente fazer a união juntinho. Finalizei meus 11 meio pontos, agora podemos cortar o fio. Deixa um pedacinho de linha bem grandinho para você fazer o arremate. Eu não fecho a carreira com ponto baixíssimo dessa vez não, tá? Eu vou puxar direto o fio. Vou cortar essa linha para não me confundir. Olhem, aqui, ó, nós temos o primeiro meio ponto e aqui o segundo. Nós vamos trabalhar aqui dentro desse segundo meio ponto. Só que eu vou entrar com a agulha assim, tá? Eu virei a minha sola ao avesso, puxo o fio, trazendo por dentro das duas alcinhas desse segundo ponto. Agora eu entro com a agulha de baixo para cima, pegando nas 3 alcinhas, os 3 nozinhos do meio ponto, saindo bem lá no meio, onde sai o fio, e trago aqui para baixo. Puxo direto. Passei aqui o fio, agora eu vou virar pro lado certo e vou regular essa alcinha, as duas alcinhas que se formaram aqui, ó, para que fique do mesmo tamanho das outras. Aí eu busco, entrei dentro dessas duas alcinhas, busco o fio para esse lado, depois vou no próximo ponto, busco o fio pro outro lado, posso voltar no mesmo ponto, trazer o fio para cá mais uma vez e no próximo para trás. E está arrematado. Essa alcinha que nós fizemos vai substituir, vai servir como aquele ponto que nós pulamos. E assim, dessa forma, não aumenta ponto na sua sola. Agora, o fio que sobrou, eu trago aqui, ó, pra dentro, mais pro meio da sola, fazendo um nozinho. Dessa forma, ó, fiz o nozinho e corto o excesso do fio. Está finalizada a nossa sola. Vou medir aqui pra vocês, ó. A minha sola ficou com 9 centímetros internos, ó. Já volto pra gente dar continuidade. Como nós vamos fazer ela dupla, então você vai precisar de 2 solas dessa. As minhas 2 solas já estão prontas, então agora nós vamos reservar uma e trabalhar apenas com uma por enquanto. Vamos vir aqui, ó, ao centro e achar aqui o meio, fica entre um e o outro ponto, ó, tá vendo? Meiozinho. E contar aqui, ó, 1, 2 e 3 pontos. Vamos usar apenas a alcinha de cima dos pontinhos. Aqui nós vamos começar a trabalhar 6 pontos baixos, inserindo o fio aqui, joga a perninha de linha menor por cima, segura, faz uma correntinha apertadinha e no mesmo lugar onde prendemos o fio, nós vamos fazer o nosso primeiro ponto baixo. Deixa o fio bem encostadinho aqui para você já vir arrematando. Já tem 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos. Vira o trabalho. Vamos voltar fazendo 6 pontos aqui na segunda carreira da nossa primeira tirinha, a tira principal. Vira o trabalho. Olha, nós estamos fazendo essa tira aqui, tá? Do meio. Viramos o trabalho e agora, na nossa terceira carreira, nós vamos já pular o primeiro ponto, vir para o segundo, fazendo aqui uma diminuição. 2 pontos baixos e uma diminuição. Entra, busca o fio, no próximo e último ponto, entra, busca o fio e agora tira as 3 alcinhas.
uma diminuição. Ficamos com 4 pontos. Da quarta até a sexta, nós vamos trabalhar apenas ponto sobre ponto. 4 pontos baixos em cada uma dessas carreiras, tá? Então, essa aqui é a minha carreira 4, carreira 5. Eu não faço correntes para virar o trabalho, não, tá? Mas você pode fazer se você preferir assim, ó. E agora, a sexta, virei, inicio 4 pontos baixos. Viro o trabalho, vamos trabalhar pontos altos, duplos ou alongados. Faço 4 correntes para representar meu primeiro ponto, e aqui eu posso ou laçar a agulha 2 vezes, assim, ou fazer o ponto alto alongado. Eu venho aqui dentro, vou fazer o ponto alto alongado, tá? Eu prefiro. Lacei a agulha, venho dentro do mesmo espaço do primeiro ponto, tiro uma alcinha, 2 e mais 2. Fiquei com um aumento no início, agora eu sigo fazendo 2 pontos altos alongados. 1 e 2. E no último pontinho, faço mais um aumento de ponto alto alongado. 1 e 2 pontos no mesmo espaço. Fiquei com 6 pontos novamente. Viro o trabalho e vou trabalhar 6 pontos altos alongados, tá? É a nossa 8ª carreira. Fiz 1, 2, 3, 4 correntes. Já venho pro próximo ponto. Ponto alto alongado. Somente ponto sobre ponto. Já tenho 5 e o meu sexto ponto, eu vou pegar dentro da última correntinha daqueles 4 pontos que representam o nosso ponto alongado, tá? E fiz meu último pontinho. Novamente, agora nós vamos virar o trabalho e na 9ª carreira nós vamos repetir 4 correntes no início, representando um ponto alto alongado e mais 5 pontos altos alongados. Quando eu chegar aqui no fim da carreira, eu volto com vocês. Pronto, já tenho meus 6 pontos, viro o trabalho e na 10ª carreira nós vamos fazer ponto sobre ponto, sendo ponto baixo. Dentro do primeiro espaço, um ponto baixo, no próximo, um pontinho baixo e assim até o fim da carreira. Pronto, viro o trabalho, na carreira 11 nós vamos fazer uma diminuição. Pulo o primeiro ponto, vem pro segundo, faz um ponto baixo direto. 2 pontos baixos e uma diminuição de ponto baixo. Prontinho. Viro o trabalho e agora da carreira 12 até a 14 nós vamos trabalhar 4 pontos baixos, ponto sobre ponto. Carreira 12. Carreira 13. E carreira 14. Uma corrente apertadinha e já vamos cortar aqui o fio, deixando sempre um pedacinho de linha grandinho para fazer arremate. Não precisa arrematar com agulha, tá? De tapeçaria, porque nós vamos esconder esse fio aqui por depois, tá? Igual fizemos com esse. Vou cortar, inclusive, o excesso, e aí nós vamos agora virar nossa sandalinha assim, do lado certo. Vira aqui no próximo ponto, também pegando só a primeira alcinha, só uma laçadinha, e vamos passar o contorno de acabamento todo em ponto baixo. Joga o fio, se quiser pode fazer uma corrente, ou então faz igual eu estou fazendo, só regula a laçada, segura com o dedo e já vem aqui, ó, para a primeira valinha e faz um ponto baixo. E assim, vamos seguindo, ó, na direção dos pontilhadinhos, mais um ponto, na direção da valinha, mais um pontinho, na direção dos pontilhadinhos, um
ponto baixo. Os pontilhadinhos que eu falo são essas linhazinhas, tá vendo? Ó, ficam assim. Agora aqui, ó, nós chegamos. Deixa eu só fazer nessa última valinha aqui, ponto baixo. Aqui nós já temos os pontos alongados. Então, eu vou trabalhar 3 pontos para cada pontinho desse, tá? Se você conseguir encaixar 4, também dá certo. Use apenas o primeiro ponto, ó, tá vendo? Pega bem no meiozinho desse ponto, faz o seu ponto baixo, ó. Já estou escondendo o fio para facilitar. Aqui eu consegui encaixar 4, ó. Nesse aqui eu acho que eu vou fazer só 3. Ó, já foi 3. Então, você vai vendo quantos pontos você vai conseguir encaixar aí. Chegando aqui, ó, no último pontinho, antes do último pontinho, chegando aqui, nessa última valinha, eu volto com vocês. Pronto, cheguei aqui. E agora, nós vamos começar a arrematar esse fio pra cá, tá? Dentro do último pontinho aqui, nós vamos fazer apenas um ponto baixo e seguir, ó, fazendo ponto sobre ponto. Estica um pouquinho mais a laçadinha pra formar uma viradinha. Ó, último ponto. E agora eu já vou começar a descer, seguindo a mesma estratégia, a mesma ordem que eu fiz aqui, tá bom? Chegando aqui no último ponto, eu vou voltar para fazer junto com vocês, porque nós vamos fazer, ou melhor, prender ele de uma forma diferente. Já volto. Pronto, e para fazer o nosso último pontinho, vamos entrar aqui, buscar o fio, como se fosse fazer o ponto baixo, mas não vamos finalizar ele aqui, não. Vamos vir pro próximo ponto, pegando somente a alcinha de cima, busca o fio, passa direto, ó, pelo ponto baixo. Aí sim, faz a corrente apertada e corta o excesso de fio. Já traz esse fio para a parte de baixo, ó, na direção do mesmo ponto aqui onde nós trabalhamos, pegando por dentro da laçadinha desse ponto que você trabalhou, ó, traz ele para baixo. E aqui faz aquele esquema de nozinho. Cuidando para não ficar repuxada aqui a sua sola, tá? Ajeita a linha antes de apertar o nozinho. Corta o excesso. Eu vou fazer isso durante todo o trabalho para que quando eu finalizar a peça não tenha um monte de fio para eu arrematar. Olha, esses fiozinhos que nós escondemos é só puxar um pouquinho para ajustar a linha aqui dentro e corta o excesso. Prontinho. Agora, nós vamos fazer um contorno, é opcional. Você pode deixar sem ou pode fazer esse contorninho em branco. Ele é feito em pontos baixíssimos. Vou iniciar aqui com vocês. Olha, pelo lado avesso do nosso trabalho, com a solinha assim. Você vem aqui lá no primeiro pontinho, lá no início do primeiro pontinho, pegando as duas alcinhas. E aí, você vai fazer o contorno em ponto baixíssimo. Busquei o fio, vamos usar apenas as duas alças dos pontos, ó. E vamos fazendo em cada pontinho um ponto baixíssimo. E vai ficando assim, ó, pontilhadinho. Eu vou fazer o contorno na minha tirinha toda e já volto. Finalizei meu último pontinho. Agora, eu trago esses fios também, ó, na mesma direção do último pontinho trabalhado. Pego aqui por baixo da alcinha, que também pertence a esse ponto. Trago para baixo. E aí, vou fazer o mesmo que eu fiz aqui. Vou dar um nozinho, tá? Vou prender aqui, já volto. Pronto, está finalizada aqui a nossa tirinha central. Vamos fazer agora as tirinhas das laterais. Iniciando aqui por esse lado da peça, ó, eu vou pular 1, 2 pontos. No terceiro ponto, eu vou pegar aqui, ó, apenas uma alcinha. E vou prender o fio.
joga o fiozinho assim por cima, regula aí a sua laçadinha da agulha e já vou iniciar uma corrente. No total, vou fazer 19 correntes, contando já com essa primeira que eu fiz, tá? Ela fica bem certinha, quando você joga o fio assim por cima, dá uma travada, ela não solta, ó, tá vendo? Então, eu vou trabalhar as 19 correntes e já volto. Feitas as 19 correntes, eu vou virar assim um pouquinho, ó, e vou voltar trabalhando pontos baixos. Pulo o primeiro ponto, primeira corrente, pulei a primeira corrente e faço já um ponto baixo na segunda, ó. Já tenho um ponto baixo. E vou fazer um ponto baixo em cada correntinha seguinte, ó. No total, eu fico com 18 pontos baixos. Chegando lá no final, eu volto. Feitos 18 pontos baixos, agora eu vou andar nos próximos 2 pontos, usando também somente a segunda laçadinha, ó. 2 pontos baixos. 1 e 2. Viro o trabalho. Vou pular o primeiro e o segundo ponto e no terceiro ponto inicio a segunda carreirinha da tirinha, que fica também com 18 pontos, é ponto sobre ponto. Já volto. Finalizei aqui os meus 18 pontos baixos, ficou assim a minha tirinha. Agora eu corto o fio direto, eu não costumo fazer correntinha, já deixo um pedacinho de linha para costurar essa tirinha do outro lado. Olha, eu puxo direto, tá? Não vai desfazer o ponto. Faço assim para evitar de ficar acúmulo de fio aqui e o acabamento fica feio aqui na outra lateral, quando formos costurar, tá? Então, agora nós vamos também passar aquela carreirinha de acabamento de pontilhadinhos, tá? Iniciando aqui na base, no primeiro pontinho, nós vamos passar nas duas extremidades, nos dois lados, nas duas pontinhas, né? Uma carreira de pontos baixíssimos, ó, pelo avesso sempre. Vai ficando assim. Chegando no fim da carreira, eu vou cortar o fio e iniciar aqui do outro lado. Olha, desse lado eu viro assim. Terminei aqui, ó, eu viro e desço. Pego o fio, emendo aqui novamente. Já venho pro próximo ponto. Ó, e aqui nesse lado eu trabalho nas duas alcinhas, tá? O outro foi apenas nas alcinhas das correntinhas que sobraram. Aqui nas duas alcinhas do ponto baixo. No fim da carreira eu volto. Finalizei, agora eu corto aqui o excesso, eu corto o fio, vou trazer essas sobrinhas de linha aqui pra baixo e dar os nozinhos também, tá? E ficou assim a nossa primeira tirinha. Depois nós vamos passá-la aqui. Já volto. Pronto, agora vamos iniciar a nossa segunda tirinha. Eu vou pular apenas um ponto. E no próximo ponto, já inicio a minha segunda tira. Vou prender a linha aqui, na peça. E inicio uma sequência de 23 correntes. O processo é o mesmo, vou pular uma corrente, na próxima corrente inicio uma sequência de 22 pontos baixos. Desço 22 pontos baixos e já volto aqui com vocês. Feitos 22 pontos baixos, vamos caminhar agora, ó, como fizemos da primeira tirinha, ó, 1,
e 2 pontos baixos. Lembrando de usar apenas a alcinha de cima dos pontos. Pulo os 2 pontos no terceiro e inicio os 22 pontos novamente. O processo é o mesmo daqui, ponto sobre ponto, depois carreirinha de pontilhadinhas em branco, e aí eu vou voltar para fazer a terceira tirinha com vocês. Segunda tirinha pronta, vamos iniciar a terceira tirinha. Pula um ponto também, ó. Pulei um pontinho, venho no próximo. Aqui na nossa terceira tirinha, nós vamos fazer um total de 25 correntes. Eu concluí as minhas 25 correntes, volto. Prontinho, viro agora aqui, ó. Vou descer 24 correntes. Pulo a primeira correntinha, vem dentro da segunda corrente e faz o primeiro ponto da carreira. Em cada correntinha, como já fizemos nas demais, um ponto baixo. Já volto. Fiz as 24 correntes, usando 2 pontos baixos, 1 e 2. Viro o trabalho, pulo 1 e 2 pontos no terceiro ponto, volto aqui fazendo meus 24 pontos baixos novamente. Depois eu vou finalizar igual eu finalizei aqui com as carreirinhas de pontilhadinho. Já volto. Prontinho, finalizei aqui a minha terceira tirinha. Agora nós vamos passá-las e já costurar aqui do outro lado, pra gente ter mais propriedade para poder fazer a parte de trás, tá? Senão pode correr o risco de ficar tortinho. Então, a gente precisa estar com a parte da frente toda prontinha para fazermos essa próxima etapa. Aqui nós vamos ver, ó, as 3 carreiras de pontos altos alongados. Vai ser nelas que nós vamos passar as nossas tirinhas, ó. A primeira, nós vamos pegar assim, ó. Eu vou virar desse jeito para ficar mais fácil, tá? Calcanhazinho para trás. Vou pegar aqui, ó, dentro do primeiro ponto alto que a gente tem livre aqui. Aqui nesse ponto da beiradinha, nós trabalhamos a carreira de acabamento. Então, nós vamos usar esse próximo ponto aqui. Pego aqui, ó, as linhas que vai me ajudar a passar esse fio. Passar o fio, não, passar a tira. Aí, você vai com cuidado que vai passar certinho. Passou a primeira. Aí, aqui, ó, na outra beiradinha, ignora aqui essa carreira da lateral e pego aqui nesse pontinho livre. Então, ficam 2 pontos no meio aqui sobrando. Pego assim, passo a tirinha novamente. Vai dando jeitinho aí, que ela passa tranquilo, tá? Agora, aqui na próxima, nós vamos fazer o contrário. Nós vamos pegar aqui, ó, nesse meio aqui, após esse trabalhado aqui, essa carreira de acabamento, ó, não vamos trabalhar no ponto, vamos trabalhar aqui no meio. Vamos trazer o fio não, a alcinha aqui pra dentro. E vamos entrar aqui também, puxando, trazendo pra baixo, ó, aqui nesse vãozinho da carreira, entre a carreira de acabamento que nós temos aqui. E traz a tirinha pra baixo. A outra tirinha nós vamos fazer igual fizemos a primeira. Ó, pegando aqui no ponto, passa aqui por baixo. No outro pontinho, deixando 2 pontos no meio. Pronto. Agora, nós vamos fazer a costura. Nós vamos usar apenas o fio rosa, tá? Esse aqui, eu não vou arrematar agora, não. Vou deixar ele... Você pode até fazer assim, ó. Colocar ele pra cima. Prender ele aqui com um nozinho fácil de desfazer, tá? Só pra não atrapalhar a costura.
Vou enfiar aqui minha linha na agulha e já volto. Um detalhe importante, nós vamos começar por essa primeira tirinha aqui, tá? Já inseri a minha linha aqui na minha agulha. Agora, nós vamos vir aqui, ó, na solinha, vamos costurar usando apenas essa alcinha aqui de cima, tá? Vamos contar 5 pontos. 1, 2, 3, 4 e 5. No quinto ponto, nós vamos inserir aqui a nossa agulha, entrar aqui, ó, no mesmo lugar onde eu tenho o último pontinho, puxa bem, novamente, ó, no mesmo lugar. Nós vamos passar a agulha 2 vezes. Vem pro próximo ponto, aqui já no meio da tirinha, nós vamos usar 3 pontos, tá, gente? Faz novamente 2 vezes. E aqui no terceiro e último pontinho que nós vamos fazer a costura, passa 2 vezes também. Agora é só trazer aqui para baixo o fio, ó, passando pela alcinha que restou, por baixo da alcinha que restou, e fazer aqui o acabamento. Acabamento não, um nozinho, né? Aqui, ó, tem que sobrar 2 pontinhos iguaizinhos aqui nesse lado, tá vendo? Aí, eu vou cortar o excesso do fio, ó. Só para mostrar aqui que eu vou fazer o mesmo com esses fios aqui, ó. Vamos levá-los lá para baixo e fazer o nozinho, como eu já ensinei para vocês, ó. Vamos trazê-los aqui por baixo da alcinha, traz para baixo, puxa bem, tá? Para não ficar feio. E aí, ajeita aqui e faz o nozinho, tá bom? Não vou mostrar porque já ensinei para vocês, aí senão o vídeo fica muito longo. Na próxima tirinha, nós vamos contar apenas 4 pontos, ó. Após o ponto trabalhado, 1, 2, 3, dentro do quarto ponto, nós vamos começar a fazer a costura, igual fizemos da primeira. Vamos usar 3 pontos e vai ficar um ponto sobrando aqui de espaço. 2. E o último pontinho, o nosso pontinho 3. Aí, é só fazer o mesmo que fizemos a primeira. Tá vendo? Aqui ficou um ponto de separação, um ponto de espaço. Aí, vamos arrematá-la aqui para baixo, depois trazer esses fios e repetir o mesmo. Aqui na última tirinha também vamos dar um espaço aqui de um pontinho só. Então, vamos contar 4 pontos e fazer a costura usando 3 pontos. Vai sobrar um ponto de espaço aqui, tá bom? Vai ficar assim. Eu vou costurar aqui as minhas 2 tirinhas, terminar de fazer os acabamentos e já volto. Bem, já costurei, ó, e arrematei os fios. Lembrando que o espaço aqui entre nesses 2 vãozinhos precisam ficar com um pontinho de separação. Só aqui na frente fica com 2, hein? Bem, então aqui, ó, nós vamos fazer agora aquele passadorzinho, esse passadorzinho aqui da tira do calcanhar de uma vez, tá? Vou pegar aqui mais ou menos aqui no meio desse detalhe. Se você conseguir centralizar bem certinho, aí fica melhor. Vou trazer o fio. Aqui, ó, eu estou trabalhando acima de onde eu passei a tirinha, tá vendo? Na carreirinha que tem pontilhadinhos. É uma carreirinha de ponto baixo com pontilhadinhos. É na primeira carreirinha de ponto baixo que a gente tem. Aí, nós vamos prender o fio. Gente, primeira carreirinha de ponto baixo que eu digo, depois da de ponto alto alongado, tá? Ó, prendi o fio, faço uma corrente. E agora, ó, eu vou entrar aqui nessa correntinha, nessa alcinha aqui do meio. Ficou aqui, e vou fazer um ponto baixo. Entro na primeira alcinha e faço mais um ponto baixo. Já tenho 1, 2, ó, agora 3 na primeira alcinha, ó.
Acho que tem 4 já. 1, 2, 3, 4. Aí. Pronto. Agora, eu corto o fio. Ou você pode prender aqui, ó. Na base da carreira de acabamento, ó. Tá vendo? Bem no meio também. Você pode prender com um ponto baixíssimo. E depois cortar o fio direto, ó. Deixando um pedacinho pra você arrematar o seu fio aqui pela parte de trás. Dá uma emboladinha aqui. Olhem, aí fica assim, ó, tá? Você passar a sua tirinha aqui. Eu vou trazer esses fios aqui pra baixo e arrematar com agulha de tapeçaria, tá? Esse e esse aqui. Eu já volto aqui com vocês. Vou mostrar aqui o arremate. Eu gosto sempre de estar mostrando. Olha, eu vou arrematar na carreirinha de acabamento, ó, por dentro dos pontos baixos que nós passamos aqui na lateral. Fui por alguns pontinhos, a linha saiu aqui, volto um pouquinho aqui, ó, pulo um fiapinho e volto uns pontinhos. Vou fazer o mesmo aqui com esse fio, vou levá-lo para cá para lateral e termino de arrematar aqui por dentro desses pontos da carreira de acabamento, tá? Já volto. Vou cortar agora o excesso e já volto com tudo arrematadinho. Finalizei aqui meus arremates, ó. Agora, nós vamos fazer aqui a parte do calcanhar, tá bom? Vamos vir aqui, por essa lateral aqui, ó, esquerda, vamos contar 3 pontos. 1, 2, 3. No quarto ponto, nós vamos inserir a nossa linha pra gente começar aqui a nossa primeira carreirinha do calcanhar. Uma corrente para prender o fio e aqui inicio uma sequência de 18 pontos baixos, pegando apenas a alcinha, ó, no mesmo lugar onde eu prendi o fio, já fiz meu primeiro ponto. E vou seguindo, ó, pegando só a alcinha de cima, a primeira alcinha, fazendo aqui 18 pontos baixos. Vão sobrar 3 pontos livres aqui desse lado também, tá? Olha o fio que eu venho escondendo, eu escondi por uns 6 pontinhos, já tá bom. Posso botá-lo pra cá, pra depois só cortar o excesso. E continuo aqui com a carreira, tá? Já volto. Finalizei a minha primeira carreira, aí aqui, ó, sobram 1, 2 e 3 pontos também. Vou virar o trabalho, não faço corrente, tá? Pra virar. Inicio a partir do primeiro ponto, nossos 18 pontos novamente. Essa é a nossa segunda carreira. Eu vou trabalhar carreiras de ida e volta, repetindo os 18 pontos até a carreira 8. Quando eu tiver aqui com a minha carreirinha 8 pronta, eu volto com vocês, tá? Chegou no fim da carreira, viro o trabalho e retorno novamente com 18 pontos baixos, assim até inteirar 8 carreiras. Já tenho aqui as minhas 8 carreiras. Agora, nós vamos iniciar a nossa carreirinha 9. Viro o trabalho, vamos fazer 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. 8 meio pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E para finalizar, 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. Os meio pontos é para dar uma alturinha aqui, ó, na parte do calcanhar, tá vendo? Não ficar tudo retinho. Bem, aqui no final da nossa 9ª carreira, nós vamos começar a trabalhar a nossa tirinha. Como eu já tenho o meu pé direito pronto, desse lado eu vou fazer o que eu fiz no outro lado, porque a minha fivelinha vai abotoar para cá. Então, ao invés de 22 correntes, para quem estiver fazendo o pé direito, faz 22. Para quem estiver fazendo o pé esquerdo, você vai fazer 6 correntes, ó. 1, 2, 3, 4,
5, perdão, gente, 7, 6, 7. Porque aqui, ó, a nossa correntinha 7 vai se tornar um nozinho e a gente vai cortar, ó. Tá vendo? Então, no caso, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 e 6 correntes mais o nozinho. Aqui do outro lado, nós vamos fazer a tira maior. Para quem estiver fazendo o pé direito, você vai fazer aqui 6 correntes, tá? Para quem estiver fazendo aqui do pé esquerdo, vai fazer 22 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. A correntinha 22, ela se torna um nozinho, então, no caso, nós ficamos com 21 pontos correntes aqui, tá? Voltando a explicar novamente. Para quem estiver fazendo o pé direito, aqui onde você fez 7 correntes, você vai fazer 22 correntes. E aqui, aonde eu fiz 22, você vai fazer, ao invés de 22, vai fazer as 7 correntinhas, tá bom? É só trocar, inverter aí a ordem. Bem, agora nós vamos passar uma carreira de acabamento, que já vai pegar aqui nas correntes, formando a nossa tirinha, tá bom? Então, vamos pegar um ponto à frente aqui também por esse lado esquerdo da peça, ó, aqui. E vamos começar a trabalhar pontos baixos. Se quiser, pode fazer uma correntinha para prender o fio, ó. Peguei um pontinho à frente, pegando somente uma alcinha. E agora, nós vamos começar, ó, já vindo para a primeira valetinha aqui, fazendo ponto baixo, sempre na pontinha. Agora, na direção dos pontilhadinhos, como já ensinei lá para vocês. Valinha, pontilhadinhos, direção da valinha. Já aproveitando para esconder esse fio, direção dos pontilhadinhos, direção da valinha, lá na pontinha, ó. Já pode deixar esse fio pra cá, que você veio escondendo. Agora, você pega esse outro aqui, ó, que você inseriu aqui pra fazer as correntinhas e vai começar a escondê-lo. Aqui na direção dos pontilhadinhos, um pontinho. Agora, eu vou começar a trabalhar nas correntinhas, ó. Um ponto baixo para cada corrente, iniciando aqui pela base. E já vem escondendo o fio, ó, por esse primeirinho aqui da base, ó. E vamos lá. Eu vou fazer aqui os meus pontos baixos até faltar um pontinho só para finalizar essa correinha, tá? Pronto. Esse fio eu já deixo pra cá. Eu vou começar a arrematar esse outro aqui, ó, nesse sentido, tá? Bem, aqui na última corrente, nós vamos fazer 5 pontos baixos, todos dentro dela, tá? Ó, 1, 2, 3, 4 e 5. Agora, ó, nós já vamos arrematar o outro fio. Deixa eu cortar aqui essa linha, para não me confundir. Olha aqui, ó. Deixa o fio encostadinho. Aqui, vou, ó, o próximo pontinho, próxima alcinha. Nessas alcinhas que sobraram, ó, das correntes, vai ser exatamente aonde nós vamos trabalhar os pontos baixos. Eu vou completar toda a tirinha, chegando aqui na base, ó, no último pontinho, eu volto. Pronto, cheguei aqui, ó, no último pontinho da tirinha. E agora, nós vamos vir, ó, direto para os pontos que nós temos aqui, os pontos baixos, e vamos trabalhar ponto sobre ponto, ó. Ponto baixo em cima dos meio pontos, ó, pegando as duas alcinhas do ponto, trabalhando normalmente. Quando eu chegar aqui, ó, nesse último pontinho, aí eu volto pra gente dar início aqui também, tá bom? A tirinha nesse cordãozinho de correntinhas, tá? Já volto. Pronto. Olha, agora aqui, ó, nós vamos fazer o mesmo que fizemos lá
no outro cordãozinho de corrente. Meu filho tava abrindo a porta devagarzinho, porta barulhenta. Bem, aqui, ó, nós vamos fazendo um pontinho baixo para cada... Os meninos são os vizinhos. Uma benção. Olha aqui, gente, ó. Tá vendo? No último pontinho, nós vamos fazer o mesmo. 5 pontos baixos. 2, 3, 4 e 5. E agora, ó, já escondendo o fio, nós vamos descer até aqui. Depois nós vamos concluir vindo aqui para essas carreiras da lateral, seguindo aquele mesmo esqueminha. Vou voltar para fazer o último pontinho aqui com vocês, tá? Então, eu já volto. E para fazer o último ponto, nós vamos fazer daquela maneira que eu já ensinei para vocês, mas vamos relembrar. Entra aqui, ó, no último espacinho, busco o fio, deixo na agulha, venho aqui, ó, na lateral, pegando a alcinha do próximo ponto, busco o fio e passo por dentro das alcinhas, tá bom? E finalizamos assim o nosso contorno. Uma corrente apertadinha, e aí, ó, cortamos o fio. Eu vou aqui cortar esses fios que estão sobrando, e aqui, ó, esse último, eu vou trazer aqui para baixo. Ó, dessa forma, fazer o nozinho aqui, tá bom? Já volto. Pronto, ficou assim, ó, a nossa partezinha de trás da nossa sandália, o calcanhar. Agora, nós vamos passar também uma carreira de acabamento aqui, ó. Somente pontos baixíssimos, como fizemos aqui nas demais. Vai lá na base, ó, pode pegar lá no mesmo lugarzinho onde você finalizou a sua carreira e passar toda uma carreirinha de pontos baixíssimos, pegando as duas laçadinhas pelo avesso, tá? Ó, faz ponto baixíssimo. Eu vou fazer todo esse contorno até chegar lá do outro lado, depois eu vou levar os fiozinhos para baixo, dar o nozinho aqui, igual eu já fiz nessas carreirinhas, tá bom? E já volto. Agora, nós vamos já colocar a fivela, ó, ficou assim a nossa parte de trás já contornadinha. A fivela é bem fácil de colocar. Se você não tiver fivela, você pode colocar velcro. Aí nem precisa fazer essa abinha aqui, tá bom? Se você quiser, você pode deixar menor, né? Pode fazer com 4 correntes, tá? E usar um pouquinho aqui da parte de trás também para colar o velcro. Bem, então, ó, a fivela é colocada assim. Você vai ajeitar o ponteirinho pro lado certo. Ele tem que ficar apontando pra frente. Então, ó, nós vamos vir, ó, com a tirinha. Vamos pegar mais ou menos o meio e inserir aqui, ó, o ponteirinho no buraquinho que ficou no meio certinho da tirinha. Aí você vai dar uma puxada assim, segura aqui, ó, pontinha, puxa pra frente. Para essa ponteirinha aqui ficar bem encaixadinha aqui no furinho, tá? Aí, agora é só você costurar, você segura ela assim, ó. Do jeito que ela vai ficar. E é só costurar, já peguei a mesma linha, mesmo fio que eu estou trabalhando. E vou costurando aqui, ó. Fazendo a costura leve, pra não ficar pesada aqui e machucar, tá? Então, não vou passar o fio muitas vezes no mesmo lugar, não. Faço só uma vez. Bem, assim, está presa a nossa fivelinha. Agora é só arrematar. Vou arrematar aqui, ó, do lado da carreira de acabamento que nós fizemos em ponto baixo. E aí, é só cortar o fio. Vou passar a tirinha aqui agora, ó,
dentro. E já botou, aqui pra vocês verem como que ficou. Eu sempre gosto de dar uma puxadinha pra esticar um pouco mais essa tira. Ó, botou muito fácil. Passa tranquilamente aqui, ó, pela fivelinha. A tira, né, pela fivela. Bem, ficou assim, ó, desse jeito. Agora, nós vamos colar aqui a palmilha por dentro, unir as solinhas, tá? Já pega a sua sola pra gente fazer essa última parte. Eu passo a cola, ó, em toda essa parte interna da solinha, sem pegar nas carreirinhas, na carreirinha aqui da lateral, tá? Porque ali nós vamos precisar trabalhar esses pontos. Se estiver com cola, vai nos dificultar um pouco, né? Ó, então, vamos fazer assim. Passo aqui também, ó, do mesmo jeito, sem pegar as carreirinhas da pontinha. Sem pegar aqui, ó, na extremidade, tá? Pra não estragar aí a nossa carreirinha de acabamento. Olha, eu já vou pôr aqui, ó, na minha palmilhinha. E eu vou acertando aqui, de maneira que faça o contorno certinho, tanto na parte de trás, ó, quanto na frente. Sobrou na mesma quantidade pra ficar bem bonitinho aqui, dar um acabamento legal, né? Pode virar aqui e ajeitar a sola. Como eu passei muita cola, aí ela tá dando uma vazadinha aqui. Mas deixa cuidado, dá uma moderadinha pra não acontecer isso. Bem, colei aqui, aí nessa parte eu também passo cola, tá? Gosto de garantir que vai ficar bem colado. Só que não precisa passar muita cola aqui não, porque já tem cola lá na outra parte. Não vai virar uma melequeira danada. Senão vai virar uma verdadeira festa de cola aqui. Agora, ó, bem certinho, eu posiciono a sandalinha, ó, de maneira que essa parte aqui de cima, que sobrou essas alcinhas, ela casem com as alcinhas da parte de baixo, ó. Com as duas alcinhas da parte de baixo. Assim, fique na mesma direção. Isso vai garantir que a nossa sandalinha, ó, fique com um bom acabamento. E aí, agora é só a gente começar a unir, pegando aqui, ó, na alcinha de cima, que sobrou, ó, e nas duas alcinhas de baixo. E a gente começa a fazer a união. Pego o fio da mesma cor da sola. E inicio pontos baixíssimos para unir aqui as solinhas, ó. Não precisa apertar esses pontos, tá? Deixa um pedacinho de fio grandinho para arrematar depois. Ó, pego uma alcinha de cima e duas de baixo. Uma de cima e duas de baixo. Uma e duas. Pontos bem soltinhos para não deixar feio aqui, tá? Nosso acabamento. Bem, assim nós vamos seguindo, ó. Bem, ó, vamos fazendo esse processo. Aí, quando chegar numa parte que a parte de cima tem duas laçadinhas, você vai pegar no meio desse ponto, ó. Pegou no meio, como se estivesse trabalhando uma alcinha só em cima, tá bom? Na verdade, é trabalhando uma alcinha só mesmo. Pra não ficar desigual. Essa parte ficar mais, como eu posso dizer, mais gordinha, né? Mas se você quiser pegar nas duas alcinhas, tanto de cima quanto de baixo, aonde você tiver essa possibilidade, você pode fazer. Bem, assim vai ficando, ó. Nós vamos fazendo isso com calma. E vai ficando assim, tá bom?
Eu já volto aqui quando eu chegar aqui no meu último pontinho, tá? Volto aqui, tá bom? Para fazer o nosso último ponto, eu entro no mesmo lugar onde eu entrei para fazer o primeiro, ó. E fecho aqui a carreira. Aí, agora eu deixo um pedacinho de fio grandinho, corto. E vou trazer, ó, o fio aqui para a parte de baixo. Como eu estava mostrando, ó, eu vou entrar aqui, onde tá esse fiozinho aqui, ó, no mesmo lugar onde está o fio. E saio aqui dentro do primeiro ponto, ó. Aí eu laço esse fio que eu acabei de cortar e trago ele para baixo. Eu vou arrematá-la aqui, ó, nessas carreirinhas aqui, um para cá e o outro para cá, tá bom? Mas antes eu já vou mostrar aqui para vocês a última parte, que é o último acabamento que nós vamos fazer. Vamos pegar aqui nessa alcinha de cima, ó, que ficaram dessas carreiras. Vou começar até um pouquinho mais pro lado, ó. Nessas alcinhas, desse jeito, nesse sentido, ó, tá vendo? De cima para baixo, vamos buscar o fio. É opcional, tá? Se você não quiser fazer, quiser deixar assim, ó, do jeito que ela já está, pode deixar. Mas eu gosto de deixar o acabamento bem refinadinho mesmo, então eu vou fazer mais essa carreirinha. Puxei o fio, venho para a próxima laçadinha, busco o fio, ó. E vou fazendo pontos baixíssimos bem levinhos também, ó. Ó, pegando apenas uma alcinha. Aqui eu vou pegar essa segunda, tá? Porque aqui é onde nós tínhamos aqueles pontos com duas alcinhas a parte de cima também, ó. Pegar aqui na carreirinha, dar continuidade na carreirinha lá de trás, ó. Ó, dessa forma. E eu já vou mostrar como que vai ficando o resultado. Deixa eu só chegar ali no meio, na parte da frente, e já mostro pra vocês. Ó, a gente não repara o barulho no fundo não, que as crianças estão brincando, tá se divertindo. Menina, parece que tá quebrando tudo, mas tá não, só quebrando só um pouco. Ó, e vai ficando assim, ó, desse jeito. Eu vou continuar fazendo a minha carreirinha, tá? E quando eu chegar aqui, onde, no mesmo lugar onde eu iniciei, eu volto com vocês. Finalizei aqui meu último pontinho, mesmo processo, ó. Corto e vou trazer ele para a parte de baixo também. Venho dentro do próximo pontinho, passo por próximo pontinho, passo por dentro da alcinha. E aí, vai ficar dessa forma. Agora, eu só vou arrematar. Esses fios que estão aqui na parte de cima, eu vou puxar eles aqui para baixo, ó. Com um jeitinho. Vou trazê-los para cá para ficar mais fácil de eu fazer o arremate. Ó, ajeita um pouquinho. E aí, agora, arremato dois para cá e dois para lá, ou divido aqui, ó, um para cá, outro para cá, um para cá e o outro para cá, tá bom? Fica aí a seu critério. Bem, então aqui eu finalizei a sandalinha, essa aqui, ó, eu acabei de fazer, vocês podem notar que aqui eu não fiz a blocagem ou a modelagem, como alguns gostam de dizer, e ela fica com os pontos mais ouriçadinhos, tá vendo? Mais gordinhos. Olha só, ó a diferença, vou mostrar pra vocês. Aqui os pontos ficam mais certinhos, e aqui fica mais ouriçadinhos. Aí, como eu não fiz a blocagem, então ficou assim. Mas depois eu vou umedecer. A blocagem é a seguinte, ou modelagem. Umedeci, aqui jogo com spray ou molha a mão e vai passando na peça. Espera uns segundinhos, depois você começa a ajeitar, apertando. Ou se você tiver esse molde, vai apertando assim para os pontos ficarem todos alinhadinhos, ó. Tá vendo? Eles ficam amassadinhos, todos alinhados.
Aí, aonde tiver mais gordinho, você aperta assim, ó, pra acertar as tirinhas, onde tiver desigual. E aí, vai ficar tudo certinho, tá bom? Então é isso, meninas e meninos. Espero que vocês tenham gostado da aula. Beijos, beijos e até o próximo vídeo.